Vamos lá começar nosso segundo tempo de aula hoje, né? Beleza? Como eu havia dito para vocês no primeiro tempo, nós vamos, nessa nossa aula, a gente trabalha com o conceito de soluções em forma fechada. Alguns autores de livros de lógica matemática, matemática discreta, eles, ao contrário do autor do nosso livro-texto, eles não costumam apresentar o tópico relações de recorrência, certo? Que foi o que a gente estudou na aula passada. Eles já vão direto para as soluções de forma fechada e aí tangenciam alguma coisa sobre relação de recorrência. Quando eu peguei esse livro e percebi isso, né, eu achei muito bacana porque as relações de recorrência, elas são excelentes, a meu ver, para preparar o terreno para compreender as soluções de forma fechada. Além do mais, eu percebi que as soluções em forma fechada, feitas a partir das relações de recorrência, ou seja, construídas a partir das relações de recorrência, elas podem ser melhor compreendidas, né? Entendido? Então, além do mais, a gente pode também argumentar que as relações de recorrência, elas podem funcionar como um objeto matemático para modelar o problema, né? Para a gente ter uma compreensão de como funciona o problema. Claro que é uma compreensão por meio de uma perspectiva recursiva, certo? E a partir daí, pensar em uma solução não recursiva. E a gente viu que a solução não recursiva, ela tende a ser computacionalmente mais eficiente do que uma solução recursiva. Vimos que a solução recursiva ela é muito elegante, muito bacana e tal, né? Algoritmos recursivos eles tendem a ser bem mais enxutos do que os algoritmos não recursivos, beleza? Também usamos muito recursividade no estudo da linguagem de programação Prolog, mas, como já foi dito exaustivamente, a recursividade tem um custo, né? Como a gente costuma dizer, não existe almoço grátis, a gente sempre vai estar pagando por alguma coisa. Então, qual é o preço que a gente paga pela elegância da recursividade? É o custo computacional, certo? Aí outra coisa interessante que vale a pena a gente frisar nesse momento. Vocês devem ter percebido que quando você emprega uma relação de recorrência, aquela relação de recorrência ela vai retornar algum valor para qualquer valor que você passe para a variável independente, certo? Para a variável da relação de recorrência, certo? Então, ela sempre vai retornar. Por quê? Por que ela sempre vai retornar? Porque vocês já devem ter notado que, como é um procedimento recursivo, né? Então, pouco importa se o valor que você vai colocar, ele recursivamente vai calcular até chegar no ponto, no caso base, que é o nosso ponto de parada, certo? Então, essa é a garantia que a relação de recorrência nos dá. Então, qualquer valor que eu passar para uma relação de recorrência, ela vai calcular de forma correta e tal, né? Bonitinho, na boa. Bom, e onde é que entram as soluções em forma fechada? Vamos ver aqui, o Antônio Lopes colocou aqui um comentário. Dependendo da recursividade, a velocidade do código é afetada. Muitas das vezes, nunca pensei em utilizar essa técnica por conta desse preço. Exatamente, Antônio Lopes. Recursividade eu acho um grande barato a recursividade, mas tem um custo, né? Entendido? Tem aquele clássico exemplo do algoritmo para calcular o fatorial de um número, né? Geralmente, os professores de lógica de programação adoram esse exemplo para mostrar como um código não recursivo, ele tende a ser um pouco maior do que um código recursivo, né? Então, lembre-se aí das aulas de lógica matemática que vocês tiveram no semestre passado com o tio Alisson, e eu acredito que muito provavelmente ele trabalhou esse algoritmo com vocês. Se não trabalhou, provavelmente quando vocês estiverem fazendo laboratório de programação, vocês vão trabalhar com ele, certo? Isso. Antônio Lopes, árvore é um objeto que é muito bem trabalhado com recursividade, certo? Porque se você observar bem, inclusive a gente trabalhou isso, né, quando a gente falou sobre árvore, sobre grafos na unidade anterior, né? A árvore ela é um objeto recursivo, certo? Então você tem ali um nó, né, a raiz, nó raiz, e aí você começa principalmente uma árvore binária, né? Então, você percebe claramente que é um objeto recursivo. Então, trabalhar recursividade com árvores é o que há. Beleza? Bom, gente, dito isso, né,
eu queria passar para a nossa lista de exercício, porque a nossa lista de exercício hoje, ela envolve muita demonstração. Se eu não me engano, todas as 5 questões, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha folhinha, certo? Basicamente, as 5 questões da lista de exercício envolve demonstração, e como eu já disse várias e várias vezes para vocês, um dos objetivos, se não talvez o maior objetivo da disciplina de matemática discreta, é habilitar vocês, né, a serem bons criadores de demonstrações, né, serem bons demonstradores. Sendo assim, vamos lá para a nossa lousa digital, que a gente possa trabalhar legal as questões do exercício, certo? Essas questões eu não tenho cobrado de vocês, né? Assim, ela não é para você me devolver somente as tarefas, né? Mas eu sugiro, como é de costume, que vocês tentem fazer essas tarefinhas que eu sempre vou abordar nas aulas, né? Acaba sendo uma forma de vocês aprenderem mais. Então, meus amigos, vamos lá. Nós temos aqui, na nossa primeira questão, uma relação de recorrência. Essa relação de recorrência, ela está definida da seguinte maneira. Bn vai ser igual a 2, se o n for igual a 1. Então, aqui eu tenho o meu caso base. Ou Bn será igual a 3 vezes B vezes n menos 1, mais 2, se o n for maior do que 1. Certo? Então, claramente, aqui nós temos a nossa relação de recorrência, nosso caso base, nosso caso recursivo. Vale a pena lembrar vocês que toda vez que você encontrar esse n-1 numa relação de recorrência, ele está se referindo ao caso imediatamente anterior, certo? Então, vamos supor, se eu tenho aqui, vamos só brincar aqui um pouquinho. Se eu tenho B0, aliás, B1, né? Vejam que a relação de recorrência começa em 1. Então, se eu tenho n igual a 1, o valor de B1 vai ser 1. Se eu tiver B2, nós teremos 3 vezes. Aí Bn menos 1 é quem? Nesse caso aqui vai ser 1 mais 2, certo? Isso daqui dá 3 vezes 1, 3, mais 2 dá 5. Ok? B3 vai ser igual 3 vezes, aí Bn menos 1, qual é o caso anterior ao B3? No caso é o B2, e qual é o valor de B2? É 5, mais 2. Então, mais uma vez, meus caros coleguinhas, vocês estão vendo que a relação de recorrência ela sempre vai retornar algum valor, e esse valor vai estar correto, porque o caso que você está construindo, ele vai ser baseado no caso anterior, e o caso anterior no caso anterior dele, e tal, e etc e tal. Então, vejam que o B3 foi construído a partir do B2, que, por sua vez, foi construído a partir do B1. E aí morre aqui, morreu Maria Preá, certo? Se você estivesse fazendo o B1000, então o que é que ele ia fazer? Ele ia fazer um catatal de cálculos aí para chegar a esse valor. E aí você percebe o problema do custo computacional das relações de recorrência. Apesar de que, nesse caso aqui, ele daria o valor corretíssimo, B1000, porque esse 1000 aqui seria construído a partir dos 999 casos anteriores, certo? Entendido? Então, esse é o grande barato da relação de recorrência e o seu grande custo. Bom, vamos aqui agora para o que a nossa questão pede, né? Ele pede para a gente usar a indução para provar que Bn é igual a 3n menos 1, certo? Então, vejam bem. O que é que nós temos aqui? Eu tenho esse Bn, que representa a relação de recorrência, e eu vou chamar de B minúsculo. Opa, tem gente chegando. Ô, Guilherme, registra a tua presença aí no chat, por gentileza. Então, eu vou chamar de B minúsculo, certo? Só para a gente ilustrar essa parte aqui. Então, o que nós vamos tentar provar? O que a gente vai tentar provar é justamente isso daqui, certo? Que a relação de recorrência ela vai ser igual à minha solução em forma fechada. A minha solução em forma fechada é essa partezinha aqui, certo? Eu deveria ter escrito com B minúsculo, porque aí ficaria diferente, ficaria mais interessante para você entender.
Então, você está vendo aí que a relação de recorrência é uma fórmula, certo? Ou seja, no momento que eu passar um n, ele vai calcular, vai elevar, 3 vai ser elevado a esse n, subtrai de 1, e aí, show de bola, beleza, bonitinho, certo? Ele já dá um valor. Ele não vai precisar fazer cálculos recursivos como é feito com a relação de recorrência. E aí, só para a gente encerrar esse papo, que eu acho que você já não aguenta mais ouvir eu falar de que a solução em forma fechada ela é computacionalmente mais eficiente do que a relação de recorrência. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a nossa prova, que é o que interessa. Como eu disse para vocês, toda prova por indução começa onde? Começa com o caso base, certo? Então, vamos lá, caso base. O que é o nosso caso base? O caso base nesse caso aqui é quando o n for igual a 1, né? Então vamos lá, deixa eu só procurar aqui. É de bom tom, né, a gente começar a demonstração da seguinte maneira: seja Fn, aliás, eu vou chamar de Bn, B minúsculo N, igual a 3n menos 1. Certo? Entendido? Então, aqui vou tirar aqui caso base, porque aqui é só o início da nossa demonstração. Então, nosso caso base, tá aqui, caso base, vai ser o seguinte: se n é igual a 1, certo? A relação de recorrência, eu vou só chamar de RR, diz que é que diz a relação de recorrência? Que B1 vai ser igual a 2. Correto? Beleza. Bom, e agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai agora testar com a minha fórmulazinha aqui, certo? E a fórmula diz, e a fórmula é essa daqui. Ela diz que B minúsculo, que vai ser 1, é igual a 3 elevado a 1 menos 1. Isso daqui vai dar igual a 3 elevado a 1 dá 3, menos 1, isso daqui dá igual a 2. Certo? E aí o que é que nós temos? Então, logo, Bzão N é igual a Bzinho N. Certo? Bem, terminou a nossa demonstração? Não, não terminou, porque nós consideramos apenas o caso base por enquanto. Certo? A gente está com o caso base provado, falta ainda nós formularmos a nossa hipótese de indução e depois passar para o passo indutivo. Certo? Alguém pode perguntar, professor, e se o caso base furar? E aí, o que é que a gente faz? Não faz. Né? Se o caso base der errado, então você já descarta aquela solução em forma fechada, aquela fórmula ela já não serve, né? Porque ela já fura no caso base. Mas, em geral, pelo menos nos exercícios que a gente faz, né? Pelo menos os exercícios que eu já vi até hoje, né? O caso base nunca falha. O caso base sempre funciona. Mas, né? Sabe-se lá, se um dia você vai pegar uma lista de exercícios em que o caso base não funcione. Então, vamos para a nossa hipótese de indução. Hipótese indutiva ou hipótese de indução, tanto faz. Certo? Indutiva. E aí eu vou chamar a hipótese indutiva, a partir de agora, de HI, para a gente ganhar tempo. Ok? O que a gente vai fazer na hipótese de indução? Né? Na hipótese de indução, a gente diz o seguinte: suponha como HI, e aí eu preciso que vocês se habituem a utilizar essas expressões nas demonstrações por indução de vocês, porque faz parte, digamos assim, da liturgia da prova por indução, certo? É importante. Suponho como hipótese de indução que Bzão, K menos 1, é igual a 3K menos 1, menos 1. Gente, observem bem isso aqui. Ó. Nós utilizamos
esse K, que representa um késimo elemento dentro do domínio desse nosso problema, certo? Professor, por que a gente não usa N e tal? Não, a gente usa K porque aí fica diferenciado, fica melhor, certo? E aí a gente está fazendo aqui o seguinte, eu estou dizendo que o késimo menos um elemento, ele vai ser igual a 3K menos 1, 3 elevado a K menos 1, menos 1. Então, ao invés de trabalhar com o késimo elemento, eu estou trabalhando com o elemento anterior, que é o késimo menos um elemento, certo? Ou seja, onde tiver o n, eu vou substituir por k menos 1, que é o meu késimo menos um elemento, ok? Vocês devem estar lembrados que, eu acho que eu devo ter comentado lá no vídeo, ou vai ser no vídeo de indução, que a indução é baseada no processo de subida de escada, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, o que a gente fez aqui? Olha só que interessante essa parte aqui. Esse BK-1, se você observar bem, ele está bem aqui, ó. Ele faz parte da minha relação de recorrência. E aí você está percebendo a importância que tem da gente trabalhar com relação de recorrência e a solução em forma fechada, certo? Então, esse B-1, né, BK-1, está bem aqui na segunda parte da minha relação de recorrência. E eu estou igualando, né, e aí observe bem, eu estou igualando o BK-1 com a minha fórmula, né, que eu estou querendo verificar se ela é verdade, certo? Então, aqui é a minha hipótese, minha hipótese. E aí, as hipóteses, como já foi falado exaustivamente para vocês em outros momentos, quando a gente está numa demonstração, seja ela uma demonstração direta, por contraposição, ou, né, ou por absurdo, né, por negação, a hipótese a gente assume ela como sendo verdadeira, correto? Então, nós estamos assumindo que essa igualdade é verdadeira. Isso faz parte também do nosso processo. Dito isso, o que é que a gente precisa fazer? Agora a gente vai para onde a mágica acontece, que é o passo indutivo. O passo indutivo, que eu vou chamar simplesmente de PI, certo? É onde a coisa acontece. Então, no passo de indução, nós escrevemos o seguinte: usando a relação de recorrência, beleza? Temos então, o que é que a gente vai ter? A gente vai pegar a nossa relação de recorrência. Então, vejam bem, a minha relação de recorrência B, só que agora eu não vou para o késimo elemento, para o késimo menos 1, eu vou para o késimo elemento, certo? O késimo elemento é justamente aquele que vem depois do K menos 1. E o K menos 1 é quem? A nossa hipótese de indução. Então, se a minha hipótese de indução é verdadeira, eu preciso que o meu passo indutivo também seja verdadeiro, certo? Porque aí, lembre-se da história da prova direta, né? Da condicional. A minha hipótese é meu antecedente da condicional. E o meu passo indutivo aqui é como se fosse a minha conclusão, o meu consequente da condicional. E se eu estou assumindo que a minha hipótese é verdadeira, a minha conclusão jamais deverá ser falsa, porque senão nós teremos uma condicional falsa. Coisa que vocês não devem esquecer jamais também. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui minha relação de recorrência, certo? Vou pegar aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte todinha da minha relação de recorrência, vou pegar tudo isso daqui, certo? Ó, BK igual a 3 vezes e levar para cá, certo? Então, vou colocar 3 vezes. Mas aí, quem é o BK menos 1? Né? Então, tá aqui, BK menos 1. Vai ficar bem passo a passo para vocês, certo? BK menos 1 mais 2. Então, deixa eu só voltar lá. Então, veja bem, ó. Eu peguei essa segunda parte aqui da minha relação de recorrência, certo? Transportei ele para cá, ok? Então, vocês podem observar, tá bem bonitinho aqui. E aqui é que entra a minha hipótese de indução. Ora, porque eu tenho esse BK menos 1. E quem é BK menos 1? BK menos 1, está aqui minha hipótese de indução. Eu vou simplesmente substituir BK menos 1 por 3. Opa, chegando aqui o Moésio.
Opa, Moésio, registra a tua presença aí no chat, por gentileza. Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 3 vezes, né? Vou botar aqui entre parênteses para ficar mais bonitinho, mais organizado. 3K menos 1, certo? Ó, isso daqui que está entre parênteses é justamente o BK menos 1, mais 2, certo? Fazendo algumas manipulações algébricas, não, eu tenho aqui a multiplicação de potência com a mesma base, isso daqui vai dar igual a 3K menos 3 vezes menos 1 vai ter menos 3, mais 2. Isso daqui vai dar igual a 3K menos 1. E aí, minha gente, olha só que barato. Olha só. Chegando aqui, nós conseguimos demonstrar que o késimo elemento da minha relação de recorrência, ele é igual a 3K menos 1. E quem é 3K menos 1? Né? 3K menos 1 é justamente a minha... Cadê, meu Deus do céu? A minha solução em forma fechada, certo? Beleza? E aí, só para fechar a nossa demonstração, a gente escreve assim, ó. Então, e aí tem que colocar isso aqui, porque senão não fica legal. Então, por indução, Bn é igual a Bzinho N para todo N maior do que 1. Certo? Então, vejam bem, ó. Todo N maior do que 1. Ok? Então, isso daqui, né? Tudo isso que a gente escreveu, ó, caso base, hipótese indutiva, passo indutivo, culminou aqui, e aí nós acabamos de provar que realmente aquela solução em forma fechada, aquela fórmula, ela vai dar o mesmo resultado para qualquer N maior do que 1, o mesmo resultado que eu obteria usando a relação de recorrência, eu vou obter utilizando a solução em forma fechada, certo? Então, naquele exemplo que eu coloquei, se eu fosse calcular o B1000, né, é muito melhor eu fazer esse cálculo do B1000 utilizando 3 elevado a 1000 menos 1, do que utilizando a relação de recorrência que ia fazer uma catatal de cálculos. Tranquilo? Bom, gente, então essa foi a primeira questão, foi só o esquenta. Vamos agora para a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, tem um diferencial, uma coisinha que vai complicar a vida da gente. Nós temos aqui uma relação de recorrência, ele pede para a gente dar um palpite, né, propor uma solução em forma fechada e testar se esse palpite ele é válido, certo? E aí você pode criar um palpite seu, eu posso criar um palpite meu e tal, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar o meu palpite, certo? Deixa eu ver aqui se eu tinha colocado aqui como foi que eu cheguei nesse palpite? Não, é noutra questão, certo? Essa daqui eu vou ficar devendo para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Mas eu também vou explicar para vocês como é que eu cheguei nisso aqui, em rápidas pinceladas. Mas tem uma outra questão que já está bem mais bonitinho. Bom, então, vamos lá. Seja Fn, esse Fn é o meu palpite, igual a 3n mais 5. Ó, vou só uma pequena explicação. Vocês estão observando que aqui eu tenho esse 5, é uma constante, e esse mesmo 5 aparece aqui, ó. Né? Preste atenção nisso daí. Tá? Esse ponto aqui é muito importante para você compreender como é que eu cheguei a essa proposta de solução em forma fechada. Bom, vamos lá. Seja Fn igual a 3n mais 5, vamos para o caso base. No caso base, vamos ter o seguinte. Ó, eu vou começar aqui
com n igual a 0. No anterior, a gente começou com n igual a 1. Certo? Então, se n é igual a 0, a relação de recorrência diz que... Então, o que é que a relação de recorrência diz? Que P0 é igual a 5. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, o valor de P é igual a 5, quando o n for igual a 0. Tá? E a fórmula diz... Bom, aqui eu tenho que fazer f de 0 igual a 3 vezes 0 mais 5. Isso daqui vai ser igual a 0 mais 5, que por sua vez é igual a 5. Logo, P0 é igual a F0. Se o P0 é igual a F0, caso base está ok. Certo? E aí a gente vai para a nossa hipótese de indução. Nosso HI, hipótese de indução ou hipótese indutiva, tanto faz. Toda hipótese, a gente começa com o suponho. Também faz parte da liturgia. Suponha como hipótese indutiva que... E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar lá o PK-1, lá da minha relação de recorrência, vou dizer que ele vai ser igual a 3 vezes, ao invés de N, eu vou botar K-1, opa, mais 5, certo? Então, nesse momento aqui da hipótese de indução, o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando a nossa solução em forma fechada, uma parte da nossa relação de recorrência, ou seja, a parte da relação de recorrência que é recursiva, né, que é, no caso, o caso anterior, o Pn-1, que aqui nesse caso é o Késimo menos um elemento, então estamos estabelecendo uma igualdade. Bom, se isso daí for verdadeiro, a gente supõe que isso é verdadeiro, que essa igualdade é verdadeira, o caso seguinte também deverá ser verdadeiro. E quem é o caso seguinte? É o Késimo elemento, certo? E aí que a gente passa agora para o passo de indução, ou PI. No caso de indução, aliás, no passo de indução, dizemos, usando a relação de recorrência, temos PK, que é o elemento seguinte ao Késimo elemento, vai ser igual a 3 vezes K-1 mais 3. Ó, vejam bem, ó. Aqui é 3 vezes K-1 mais 3, que é justamente a segunda parte da minha relação de recorrência. Cuidado para não confundir com a solução em forma fechada que eu estou verificando, se ela vale ou não. Certo? Dito isso, né, nós procedemos com a continuação aqui. Então, nós vamos ter que isso daqui é igual a 3. Vamos ver aqui. Quem é esse K-1? Né? Vamos ver aqui quem é o K-1. K-1, né, é justamente isso aqui tudo. Ó. Certo? Beleza? Na verdade, aqui é P. Desculpa, gente. Aqui é P. Foi mal. Ó, é PK-1. Então, PK-1 é igual a... Cadê, meu Deus? Aqui tem um 3. Aqui, 3. Pronto. Aí aqui na relação de recorrência é que está certo. Pronto, agora sim. Então, quem é K-1? Né? 3K-1 mais 5, certo? Mais 3. Então, vejam bem, ó. Presta atenção aqui. Isso daqui, ó, é o meu PK-1.
que eu simplesmente substituí. Ó. Peguei aqui o PK menos 1, certo? Mas substituí por 3 vezes K menos 1 mais 5. Mantive aqui o 3, que faz parte da relação de recorrência, e toquei em frente. Isso daqui vai ser igual 3 vezes K menos 3 mais 5 mais 3. Né? E aí, menos com menos a gente corta, cancela. Temos 3 vezes K mais 5. O que é 3 vezes K mais 5? É justamente a nossa solução em forma fechada que eu estava propondo. E aí a gente fecha a nossa prova dizendo, por indução, Pn é igual a Fn para todo n maior do que 0. Certo? Gente, tem aí o para todo, mas alguém poderia dizer assim, professor, eu poderia utilizar aquele símbolo que a gente aprendeu lá na lógica de predicados, né, aquele A de cabeça, que não era interessante você utilizar, porque aquele símbolo ali, né, ele deve ser utilizado dentro do contexto dele. Né? Então, aqui numa prova, o ideal mesmo é você escrever a palavra para todo. Ok? Bom, meus amigos, vamos agora para a nossa terceira questão. Opa, voltei. Bom, pessoal, terceira questão. Nessa terceira questão, nós temos um desafio um pouco diferente. Nós temos aqui, ó, considere a relação de recorrência a seguir, certo? Essa relação de recorrência, ela é definida por Gn, Gn vai ser igual a 1 se o n for igual a 0, Gn vai ser igual a Gn menos 1 mais 2n menos 1, se n for maior do que 0. Correto? Bom, aí o nosso problema pede para nós calcularmos o G0, o G1, o G2, o G3, o G4, o G5. Para calcular esses 3 Gs, certo? É isso mesmo. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui é pura coisa mecânica mesmo. Então, o G0 vai ser igual a 1. Então, aqui não tem nenhum cálculo, porque é o primeiro, é o caso base, né, da relação de recorrência. O G1 vai ser igual ao G0 mais 2 vezes 1 menos 1. O G0 é igual a 1. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1, isso aqui vai ser igual a 2. Beleza? Bom, para a gente avançar um pouquinho mais, a gente sabe que aqui vai ser G1 mais 2 vezes 2, menos 1. Isso daqui vai dar igual a 5. G3 vai ser igual a G2 mais 2 vezes 3, menos 1, que vai dar igual a 10. E, por fim, o G... Ah, não, ainda tem o G4. 1, 2, 5, 10. Vai ser igual a G3. Quem é o G3 é 10. Mais 2 vezes 4, menos 1. Isso vai dar igual a 17. Correto? O G5 vocês calculam aí depois. Tranquilo? Então, temos aqui
os nossos elementos. 1, 2, 5, 10 e 7. 17, desculpa. E aí ele diz o seguinte: use sequências de diferenças para adivinhar uma solução em forma fechada para Gn. Aqui a gente vai trabalhar com a sequência de diferenças. E aqui tem um troço bem bacana. Vou colocar aqui o G5, só para deixar a coisa mais interessante aqui para vocês. Ah, não, precisa do G5 logo da letra B. Então, a gente vai fazer o seguinte. 1, 2, 5, 10 e 17. Alguém deve estar perguntando, professor, basta quatro valores? Eu poderia ir até o G5? Poderia, né? Ficaria até mais interessante mesmo. E aqui nós vamos fazer 1 menos 2 dá 1. 5 menos 2 dá 3. 10 menos 5 dá 5. 17 menos 10 dá 7. Vejam que a gente ainda não encontrou um valor constante. Vamos fazer uma nova sequência de subtrações. 3 menos 1 dá 2. 5 menos 3 dá 2. 7 menos 5 dá 2. Aí o que aconteceu? Temos aqui um valor constante. Beleza, aqui que bonitinho esse valor constante. E agora a gente pode parar por aqui, certo? Pode parar por aqui, porque eu já tenho uma informação que vai me ajudar a construir a minha proposta de solução em forma fechada. Que informação é essa? A minha sequência de diferenças parou na segunda, digamos, na segunda bateria. Isso é indicativo de que a fórmula ela é uma equação do segundo grau, certo? Então, eu poderia já chutar que seria vamos fazer aqui um primeiro chute, né? N ao quadrado, que Fn, vai fazer aqui mais bonitinho, que Fn seria igual a N ao quadrado. Isso daqui é uma primeira, vamos dizer assim, um primeiro chute mesmo. Como eu disse para vocês, a solução em forma fechada ela vai funcionar, né? vai surgir a partir de um processo quase que adivinhatório, né? Só que não é um processo adivinhatório do tipo puro, né? Você está fundamentado em alguma coisa. E o meu fundamento é justamente saber que essa minha fórmula f de n vai ser uma equação de segundo grau. Isso eu já tenho certeza. Mas será que é essa mesmo? O que a gente vai fazer? A gente vai testar esses mesmos valores aqui para ver se essa Fn vai resultar nos mesmos valores que foram passados para a relação de recorrência. Então, vamos lá. F0 vai ser igual a 0 ao quadrado, que vai dar igual a 0. Né? Oxe, estranho. F1 vai dar igual a 1 ao quadrado, que dá igual a 2. Né? Aí vejam bem, ó. Deixa eu fazer aqui os outros valores, porque aí fica bem melhor para a gente trabalhar. E aqui vocês vão perceber o tal do padrão, certo? O padrão que a gente falou tanto, né? 3 elevado ao quadrado dá... 3 não, rapaz. Peraí. Ok, aqui vai dar 9. Exatamente. Então, bom, só mais um para fechar. F4, 4 ao quadrado, vai dar 16. Certo? Aí, turma, o que a gente vai observar aqui? Ó? Vejam bem. Quando o N era igual a 0, eu obtive 1. E aqui eu obtive 0.
certo? Veja bem. Quando n era igual a 1, aqui eu obtive 2, certo? Aliás, aqui é 1 também, rapaz. Oh, meu Deus. E aqui 1 ao quadrado dá 1, certo? Beleza? Quando n era igual a 2, a relação de recorrência me retornou 5, mas aqui eu obtive 4. Vejam que eu estou fazendo só n igual a 2, né? N ao quadrado, certo? E aí, sucessivamente, ó. Quando n era igual a 3, na relação de recorrência eu obtive 10, na fórmula, na proposta de fórmula, eu obtive 9. Quando n era igual a 4, foi 17, mas aqui o Fn, 16. O que está faltando para me ter, pelo menos nesses 4 primeiros exemplos, os mesmos resultados? Muito simples. Está faltando só eu adicionar 1 aqui. Se o meu Fn for n ao quadrado mais 1, então esses 4 testes aqui darão igual aos 4 testes, né? Certo? Os 4, não, 5 testes, desculpa. Os 5 testes. Aí, beleza, né? Aí você diz assim, pô, então n ao quadrado mais 1 vai valer para todos os n's. Mas será que isso é verdade? Só quem poderá nos dizer isso é a prova por indução, que é justamente o que a gente vai fazer agora. Entendido? Então, nesse caso aqui, o que é que nós fizemos? Nós temos agora aqui uma proposta de solução em forma fechada, que é n mais 1, n ao quadrado mais 1. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos provar por indução. Correto? Será que ela vai valer para todos n? Aí alguém pode dizer assim, professor, mas valeu aí para 5, né? Será que vai... Eu vou testar aqui mais 10. Tá valendo, tá, beleza. Mas aí, meu querido, eu quero saber se esse negócio vai valer para todo n maior, né? Vamos ver aqui. Para todo n maior do que 0. Correto? Então, é isso. Por isso que essa prova, por exaustão, você ficar testando valores, né, não rola em um conjunto infinito. Se fosse um conjunto infinito, ainda vai lá, beleza. Mesmo que fosse 1 milhão de números, o nosso conjunto aí, você testaria, né? Bota um programa para rodar e dá certo. Mas como são infinitos, temos que recorrer à nossa boa e velha indução matemática. E aí vamos lá. Deixa eu só ganhar um pouco mais de espaço aqui. Vou achar aqui a quarta questão. Ops. Vou achar aqui a quarta questão. Então, meus amigos, vamos lá. Começamos com o caso base. Antes de caso base, vamos aqui, nosso seja Fn igual a n ao quadrado mais 1, né? Então, é minha formulazinha. Caso base, chamar de CB, tem, se n é igual a 0, né, a relação de recorrência diz que G0 é igual a 1. E a fórmula ou solução em forma fechada acaba sendo sinônimos. Diz que f de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado dá 0, mais 1 vai dar igual a 1. Logo, G0 é igual a F0. Ok? Pronto. Caso base, ok. O que é que falta a gente fazer agora? Nossa hipótese de indução. Certo? Então, a nossa hipótese de indução, nós vamos supor... O que a gente vai supor, hein? Suponha como hipótese de indução que GK-1 é igual... Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar lá a minha formulazinha, né, que eu estou querendo
provar. K menos 1 elevado ao quadrado mais 1, certo? Então, essa é a minha hipótese de indução bonitinha, legalzinha e tal. E eu preciso de mais espaço aqui no papel. Vamos lá. Pronto. Agora vai. Então, passo de indução ou passo indutivo será o seguinte. Usando a relação de recorrência, né, temos GK vai ser igual a GK menos 1 mais, vamos ver aqui a relação de recorrência, mais 2K menos 1. Ó, essa fórmula aqui é a segunda parte da minha relação de recorrência. Apenas que onde tinha N, a gente colocou K, certo? E aí a gente vai começar a fazer as substituições. GK menos 1 é minha hipótese de indução. Então, eu pego lá minha hipótese de indução. K menos 1 ao quadrado, mais 1, mais 2K menos 1. Então, vejam bem, ó. Essa parte aqui, ó, 2K menos 1 mais 2K menos 1, é da minha relação de recorrência. Então, não mudei nada. A única coisa que eu alterei foi substituir o GK menos 1 pela minha hipótese de indução. Né? Minha hipótese de indução está aqui bem bonitinho. Beleza? Então, vamos lá. Produtos notáveis, né? Isso aqui vai dar o quê? K ao quadrado menos 2 vezes K mais 1. E aí, pegamos essa restante aqui, mais 1, mais 2 vezes K, menos 1. Certo? Vamos fazer uma pequena álgebrazinha. Menos 2K mais 2K cancela, né? Aqui. E vai para o espaço. Mais 1, menos 1 também cancela e fica aqui, né? K ao quadrado mais 1. Uau! Massa, não? E aí, para fechar a nossa demonstração, a gente bota aqui o... Opa! Então, por indução, Gn é igual a Fn. Opa! Para todo N maior que 0. Ok, turma? Então, vejam aí que bacana essa questão, certo? A gente começou apenas com uma relação de recorrência, nós testamos alguns valores, né? Deixa eu voltar aqui para a gente poder entender bem bacaninha aqui a parada toda aqui do processo, né? Eu acho muito legal essa questão, porque ela é um processo bem interessante mesmo. Então, o que é que a gente fez? Primeira coisa foi testar alguns valores, né? A relação de recorrência funciona? Funciona. Não é boa. A relação de recorrência ela vai sempre retornar um valor correto. De posse desses valores, nós procedemos com algumas sequências de subtração, né? Como ele fala aqui, né? Sequências de diferença, desculpa. Fizemos aqui algumas sequências de diferença com o objetivo de chegar até aqui. Nosso objetivo, quando você for empregar a técnica da sequência de diferenças, o seu objetivo é chegar até uma sequência que a sua diferença vai ser uma constante. Né? No caso aqui, a constante 2. Ok? E aí você observa quantos níveis, vamos dizer assim, você precisou descer até encontrar a sequência.
E aqui eu tenho o primeiro nível, eu tenho o segundo nível, e se eu tivesse mais um nível, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Quando a minha sequência constante é encontrada no segundo nível, então isso é um indicativo de que a minha solução em forma fechada será uma equação do segundo grau, ou seja, da forma n ao quadrado, certo? Beleza? Aí o que é que nós fizemos? Bom, vamos testar se f de n igual a n ao quadrado resolve a parada, né? Nós já tínhamos essa intuição de que seria uma equação do segundo grau. Mas será que já basta n ao quadrado? Então, o que é que você faz? Testa aqui os mesmos valores, como a gente fez, e obtivemos esses valores aqui. Observamos que esses valores aqui estão ligeiramente diferentes dos valores que eu obtive com a relação de recorrência, mas a gente percebeu o quê? Um padrão. Que padrão foi esse? Que cada um desses valores aqui, bastava eu acrescentar um, que eu obteria os mesmos valores da relação de Meus amigos, eu estava aqui comentando com vocês no nosso grupo do WhatsApp que se a conexão não voltasse em 5 minutos, eu daria aula por encerrada. Quando eu terminei de escrever, a conexão volta, né? Isso é porque os deuses querem que a gente continue com essa aula, porque está muito legal. Tô brincando. Hoje o negócio aqui tá meio brabo. Já é a segunda vez que a conexão caiu, mas tudo bem. Aí vamos ter fé que a gente chega lá. A gente vai chegar nos finalmente. Então, meus amigos, vamos lá. Como eu estava falando, eu sou usuário da SobralNet já há mais de 2 anos e ela sempre foi muito estável, né? Hoje, por incrível que pareça, tá dando esses chabu, mas eu nunca não tive nada do que reclamar da SobralNet até então. Hoje é que tá demais, né? Já caiu 2 vezes, nunca tinha acontecido, certo? Mas enfim, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, quando a gente testou esses valores, né, utilizando a relação de recorrência, nós encontramos aqui, fizemos a sequência sequenciazinha aqui de coisa, meu Deus, de diferenças, né? Encontramos aqui essa constante e tal, beleza. E tivemos a nossa primeira proposta de solução em forma fechada, correto? Essa solução em forma fechada que a gente propôs inicialmente, a gente viu que não estava dando muito certo. A gente acrescentou um. Bom, funcionou. Para esses 5 exemplos, funcionou, que é uma beleza. Só que a prova definitiva, né, a prova final, aquela que vai dizer que realmente aquela solução solução em forma fechada, ela vai servir para todos os N's, né, só pode ser dada pela indução. E aí, o que a gente vai fazer?
caso base, hipótese de indução e passo indutivo. Se quando a gente chegar aqui no passo indutivo, né, eu mantiver essa igualdade aqui, como a gente fez, ó, o GK, esse GK é o quê? É o da relação de recorrência, certo? Então, eu estou dizendo que o GK da minha relação de recorrência é igual a K2 mais 1. Se eu sei que esse GK vai me retornar sempre um valor verdadeiro, tá, um correto, quer dizer, então essa igualdade aqui é válida, tá ok. E quem é K2 mais 1? É justamente a minha proposta de solução em forma fechada. Chegou aí, igualdade ok, né? Cheguei nesse resultado aqui, então significa que a minha relação de recorrência, ou a minha solução em forma fechada, também é igual à minha relação de recorrência. E aí, tranquilo, beleza? Bom, gente, temos aqui mais uma questão, aliás, temos duas questões. Nessa quarta questão, ele diz o seguinte, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Nessa quarta questão, diferente das questões anteriores, você não tem a solução em forma, aliás, a relação de recorrência. Ele dá aqui uma determinada função, já os resultados, né? 2, 7, 2, e ele pede para a gente encontrar uma função polinomial. O que é uma função polinomial? É nada mais, nada menos do que a minha solução em forma fechada. E aí, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos proceder com uma sequência de diferenças, e a partir da sequência de diferenças, a gente vai propor a nossa solução em forma fechada, certo? E depois disso, a gente tem que fazer o quê? Tem que proceder com a fórmula, né? com a demonstração, correto? Então, vamos aqui, antes que caia mais uma vez a conexão, espero que não caia mais. Vamos lá. Então, nós temos aqui o N, temos o F de N. Então, vamos botar N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bom, então quando N for igual a 1, F de N vai ser 2, 7, 12. Aqui está super fácil, aqui é molezinha, mamão com açúcar. 22, 27, 32 e 37. Ora, aqui está moleza, ó. 7 menos 2 dá 5, 12 menos 7 dá 5, 17 menos 12 dá 5, 22 menos 17 dá 5, 27 menos 22 dá 5, 32 menos 7 dá 27 dá 5, e 37 menos 32 também dá 5. Bom, como a gente chegou no primeiro nível, né? Certo? O que é que a gente vai concluir? Que nós teremos uma equação de primeiro grau. Beleza? Então, nós podemos assumir de imediato, né, como primeira proposta, que f de n é igual a 5 vezes n. Certo? Opa. 5n. Correto? Bom, se a gente testar aqui alguns valores, o que é que nós teríamos? Fazer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. F de 1 é igual a 5 vezes 1, né? Vai dar igual a 5. Peraí. Igual a 5, né? E aí já pinta o primeiro estranhamento. Ó. Quando n era igual a 1, eu obtive 2 e não 5. Correto? Presta atenção aí. Quando n for igual a 2, vai ser 5 vezes 2, que vai dar igual a 10. Mas aqui, ó, dava 7. Vamos aqui mais um. 3, 5 vezes 3 vai dar igual a 15. Só que aqui dava 12. Então, a gente sabe, né, que o 5n já é uma parte da minha solução. Para que essa solução aqui fique igual ao Fn aqui da questão, o que está faltando aí? Né? Então, se eu fizer 5 menos 3, eu vou obter o quê? C2. Se eu fizer 10 menos 3,
eu vou obter esse 7. Se eu fizer 15 menos 3, eu vou obter esse 12. E aí, vá lá, nós podemos dizer que a minha solução em forma fechada, a função polinomial que gera essa sequência aqui, é 5n menos 3. Ok? Entendido? Por quê? Observamos os padrões aí. Certo? Entendido? Tranquilo aí, turminha? Tranquilo, né? Bom, turma, para a gente encerrar, temos aqui a quinta questão. Na quinta questão, nós voltamos a ter uma relação de recorrência. Ele pede para a gente adivinhar uma solução em forma fechada. E ele dá aqui uma dica. Considere as potências de 2. Essa dica aqui é matadora. Seguinte, se você for tentar fazer uma sequência de diferenças, não vai dar muito certo, não. Certo? Vai dar um negócio aí, não vai ser muito legal, não. Então, nesse caso, o que é que você poderia fazer já? Você já poderia testar, né? Como ele está dando aqui uma dica, considere potências de 2. Então, será que daria certo a gente fazer 2 elevado a n? Entendido? Então, você poderia testar alguns valores do PN, né? Aí eu sugiro que a gente vai testar valores do PN e vamos depois testar os valores com n, aliás, 2 elevado a n, certo? Primeiro a gente começa testando os valores aqui do PN, da relação de recorrência. P0, se n for igual a 0, P0 vai ser 1. Se n for igual a 1, aí nós vamos ter P0 mais 2 elevado a 1. E isso daqui vai dar igual a 3, né? Se n for igual a 2, nós vamos ter 3, que é do P1, mais 2 elevado a 2, né? Que é 2 elevado a n. Isso daqui vai dar igual a 7. Se n for igual a 3, nós vamos ter 7, que é do Pn-1, que é o anterior, mais 2 vezes, ou 2 vezes não, 2 elevado a 3, isso daqui vai dar igual a 15. Para um P4, nós vamos ter 15 mais 2 vezes elevado a 4, que vai dar igual a 31. Ok? Isso daqui são os valores da nossa relação de recorrência. A nossa proposta de solução em forma fechada, inicialmente, foi o quê? 2 elevado a n. Pegando aqui a dica dele, né? Potência de 2 e tal, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente faz F0, 2 elevado a 0, daí vai dar 1. Beleza, né? Então, caso base, ok. Certo? Mas será que logo em seguida vai valer? 2 elevado a 1 a 2. Opa, aqui já não deu. F2, 2 elevado a 4, vai dar, opa, 2 elevado a 2, desculpa. Vai dar igual a 4. Aqui também já não deu, né? Ó, certo? F3, 2 elevado a 3, aqui vai dar 8, né? Também não deu. F4, 2 elevado a 4, vai dar 16. Correto? Entendido? Bom, nesse caso aí, o que é que nós observamos? Né? Espera aí, que eu acho que eu cometi um errinho aqui. Acho que é isso mesmo. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que está faltando para a gente? Ó, você observa que o caso base dá ok, mas a partir do primeiro caso seguinte já não dá, né? Certo?
Então, só conferir aqui meus alfarrábios. A gente poderia tentar, né, num primeiro momento, fazer um Fn igual a 2n mais 1. Será que isso daria certo? O que é que vocês acham? Se a gente fizer isso daqui, nós vamos obter o seguinte. 2 elevado a 0 mais 1. Isso daqui vai dar igual a 2. Aí, ó, aqui já começou a dar errado a partir daqui. Certo? F1, 2 elevado a 1 mais 1, vai dar igual a 4, né? Então, continua não dando certo, né? Que vai dar 2 mais 1, que vai dar igual a 8. Ok? Só que a gente já está começando a aproximar as paradas. Então, vejam que, se observar bem, essa minha nova proposta de solução em forma fechada, ela já não está tão distante, os resultados não estão tão distantes quanto os resultados dessa primeira proposta aqui, certo? Então, você vê, ó, 2, 4, 8, 16, aqui, ó, 2, 4, né, 8, aqui, ó, 3, 7, 15, 16, beleza? F4 vai dar igual a 2 elevado a 4 mais 1, né? Que dá 5, vai dar 32. Correto? Então, aqui eu já tenho uma aproximação maior. O que está faltando para esses valores aqui ficarem iguais aos valores da minha relação de recorrência? Né? Eu acho que basta você botar aqui um menos 1. Então, se a gente fizer f de n igual 2 elevado a n mais 1 menos 1, nós vamos obter os mesmos valores. E para poupar trabalho e tempo, que a gente já está esgotando aqui o tempo da aula, essa solução em forma fechada, testando com esses 5 valores, vai dar ok, certo? Mas será que vai valer para todo n maior do que 0? Para você fazer isso, você vai ter que fazer a indução. E aí eu deixo como exercício para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, na próxima aula, quando a gente estiver no segundo tempo da próxima aula, eu apresento a prova por indução para vocês, porque já está ficando tarde e tal, tá bom? Mas era isso que eu queria comentar com vocês, beleza? Gente, tivemos alguns probleminhas hoje, né? Mas eu acho que deu para vocês compreenderem legal aí essa parte de solução em forma fechada, tá bom? Quem não tiver entendido de imediato, recomendo que reveja esse vídeo, que reveja os vídeos passados também e que procure na literatura, né, nos livros de matemática discreta, entender melhor como é que é esse passo a passo da indução. É só você lembrar, sempre que você vai proceder com a indução, você tem que testar o caso base, depois você formula uma hipótese de indução, depois você pega essa hipótese de indução e você vai utilizar no seu passo indutivo, ok? Então, geralmente o caso base dá certo, né? Ele vai funcionar legal. A hipótese de indução é um trabalho um pouquinho mais desafiador. E o passo indutivo, muitas vezes, ele envolve algumas manipulações algébricas, como vocês viram aqui. Correto? Não é muito difícil, é uma coisa que exige treino da parte de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido legal. Pessoal, vou encerrar aqui a gravação. Gravação encerrada. Quem ainda não registrou a frequência, por favor, fazê-lo agora. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Gravação encerrada.